A Justiça Federal manteve a condenação do ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ao vivo de Porto Alegre, a repórter Manuela Castro traz os detalhes do julgamento. Boa noite, Manuela. Olá, Pedro. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, Pedro, a decisão foi unânime. 3-0. Os desembargadores decidiram manter a condenação, mas aumentaram a pena. Na primeira instância, o tempo de prisão era de 9 anos e meio. Agora, 12 anos e 1 mês de prisão. Veja agora como foi o julgamento. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região começou pontualmente às 8h30 da manhã. Em uma fala de 15 minutos, o procurador afirmou que não há justiça fora da ordem constitucional e ressaltou que este não é um julgamento político. Uma tropa de choque, com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. As favas com que há no processo, mais fácil dizer que não há provas para condenação, que o julgamento é político, que não é possível a condenação de inocente. E essas frases foram sendo repetidas como um mantra a ponto de se transformar em conceitos dogmáticos para aqueles que veem no ex-presidente Lula o redentor de um país que estava dando certo, segundo os mais diversos interesses. Já a defesa de Lula reafirmou que o triplex no Guarujá não é do ex-presidente e reclamou da falta de provas e da parcialidade do processo. Não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações, ao longo da ação, inclusive atos com claros objetivos de gerar fatos políticos. O relator, o desembargador João Gebran Neto, apresentou um voto de mais de 400 páginas pela condenação e argumentou que aumentou a pena porque o réu é ex-presidente. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Não está em jogo o patrimônio, não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado Democrático de Direito e a própria República Federativa do Brasil. O segundo a votar foi o revisor, o desembargador Leandro Paulsen. A eleição e a assunção do cargo não põem o eleito acima do bem e do mal. Não lhe permitem buscar fins nem agir por meios que não sejam os legais. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador Vitor Laus foi o último a votar. Ele acompanhou os outros dois e disse que as provas são concretas. Do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. E se resistiram, refletem a sua substância. E se refletem a sua substância, permitem que se forme um convencimento com base nelas. Restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal aqui em Porto Alegre, depois que o juiz da primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro, condenou o ex-presidente Lula. Entenda agora os detalhes do processo do triplex no Guarujá. Lula foi condenado por receber ilegalmente R$ 2.400.000 da construtora OAS. Segundo a tese da acusação, esse dinheiro teria sido usado para comprar e reformar um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. Em troca, Lula teria usado sua influência para fazer com que a construtora conseguisse contratos com a Petrobras. A ex-primeira-dama Marisa Letícia comprou em 2005 uma cota de um apartamento no Guarujá da incorporadora Bancop. Depois da falência do grupo, a OAS assumiu esse empreendimento. No entanto, segundo a acusação, a OAS teria passado para Lula um outro apartamento no mesmo prédio com valor 5 vezes maior que o comprado pelo casal, o triplex.
A OAS ainda teria realizado reformas na unidade. Na denúncia, os procuradores da Lava Jato também afirmam que Lula recebeu R$1.300.000 para o armazenamento de bens em um guarda-móveis. Mas o ex-presidente foi absolvido por Moro dessa acusação. A defesa de Lula alega que o juiz Sérgio Moro é parcial e que o ex-presidente não é proprietário do triplex no Guarujá, e sim a OAS. Durante o dia, manifestantes contrários e favoráveis ao ex-presidente Lula fizeram manifestações em várias partes do país. Em São Paulo, manifestantes se reuniram no Museu de Arte da cidade. Eles ocuparam 2 vias da Avenida Paulista e provocaram lentidão no trânsito. Já aqui em Porto Alegre, manifestantes colocaram um boneco inflável do ex-presidente Lula vestido de presidiário em uma embarcação do Rio Guaíba, mas esse boneco teve que ser retirado porque não estava na região de segurança. No início da tarde, no Parque Moinhos de Vento, algumas pessoas protestaram com faixas e cartazes pedindo a condenação de Lula. Já no acampamento montado para os simpatizantes do ex-presidente, a sessão foi acompanhada pelo celular. Em Belo Horizonte, sindicalistas e militantes de esquerda se reuniram na frente do prédio da Justiça Federal. Os manifestantes acompanharam o julgamento do recurso do ex-presidente Lula pelo carro de som. Uma pista da Avenida Álvares Cabral teve que ser fechada. Em São Luís, também na frente do prédio da Justiça Federal, 200 pessoas se reuniram desde as 8 horas da manhã em apoio ao ex-presidente Lula. O movimento foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores. Em João Pessoa, houve confronto entre a polícia militar e simpatizantes do ex-presidente Lula quando os manifestantes forçaram a entrada na sede da Justiça Federal. Policiais usaram balas de borracha. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Em Salvador, sindicalistas, estudantes e representantes de movimentos sociais se reuniram em frente ao Fórum Rui Barbosa para acompanhar o julgamento. Mas houve mobilização também em outros pontos da cidade, como no aeroporto e nas Cajazeiras. O Lula se reuniram na Praça da República, no centro de São Paulo. Essa mobilização foi organizada por várias entidades, como MST, MTST e UNE. O ex-presidente é esperado agora à noite nessa manifestação. Bandeiras vermelhas e balões tomaram toda a praça. Resultado do julgamento de hoje, em que houve condenação unânime pelos desembargadores do TRF4, a defesa terá 2 dias para apresentar embargos declaratórios. Esse recurso questiona omissões ou dúvidas em um processo judicial, mas não reverte a sentença. Ou seja, mesmo se for aceito, ele não inocentaria Lula. E se negado pela justiça, o ex-presidente pode ser preso. Com a condenação, Lula pode participar da eleição deste ano? De acordo com a lei da ficha limpa, os réus condenados por um conjunto de juízes, como é o caso do julgamento de hoje, ficam inelegíveis. Mas, na prática, quem decide se a pessoa pode se candidatar ou não é a Justiça Eleitoral. Ou seja, há possibilidade de Lula participar da eleição. Só depois do registro de candidatura, que pode ser feito até agosto, começa o prazo para o processo de impugnação. Enquanto isso, o nome dele pode seguir na urna. É um processo na Justiça Eleitoral que deve respeitar o contraditório e ampla defesa. Então, o Lula vai ter prazo para oferecer defesa, em tese pode pedir produção de provas, então é um processo que tem o seu curso regular. Durante todo esse período, o Lula tem o direito de participar da campanha, estar na televisão, estar no rádio, caminhadas, comícios. Ele segue no processo eleitoral enquanto o seu registro de candidatura está sendo discutido no TSE. O cenário é incerto. É muito possível que no dia das eleições os brasileiros votem numa pessoa sem saber se ela vai poder assumir o mandato ou não. Você está acompanhando aqui no Repórter Brasil
toda a condenação do ex-presidente Lula, os efeitos dessa condenação e todos os cenários para as próximas eleições. Lembrando que o presidente, mesmo condenado a 12 anos de prisão, ainda tem direito a recursos no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Só depois disso, ele poderá ser preso e, mesmo assim, ainda vai tentar um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para defender a sua candidatura às próximas eleições. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, negou 2 pedidos de habeas corpus preventivos em favor do ex-presidente Lula. As 2 ações foram apresentadas por estudantes de direito que não fazem parte da defesa do ex-presidente. Os pedidos foram protocolados antes da confirmação da condenação de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O início do cumprimento da pena de 12 anos em regime fechado só deve começar após o julgamento de todos os recursos no próprio tribunal. A gente volta a falar com a repórter Manuela Castro. Ela está em Porto Alegre e acompanha o julgamento do recurso do ex-presidente Lula contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Manuela? Olha, Pedro, a condenação foi mantida, como você disse, pelos 2 crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas houve um aumento da pena e essa foi uma decisão unânime, 3-0. Antes, na primeira instância, o ex-presidente Lula tinha sido condenado a 9 anos e meio de prisão e agora 12 anos e 1 mês de prisão. Mas isso não significa que ele vai ter que cumprir a pena de imediato, pelo contrário, os desembargadores frisaram que a pena não deve ser cumprida porque ele ainda pode recorrer aqui mesmo no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Bom, e essa decisão do julgamento acabou interferindo de imediato no dólar. O preço da moeda americana caiu e teve a maior queda em 8 meses. Foi vendido a R$ 3,159, um recuo de 0,079. Isso significa uma queda de 2,44%. É a maior queda para um único dia desde 19 de maio do ano passado. E é o menor valor da moeda americana aqui no Brasil desde 13 de outubro. Isso também do ano passado. O dólar ele operou em baixa ao longo de todo o dia, mas a queda acentuada aconteceu mesmo minutos antes de terminar o julgamento aqui no TRF4 em Porto Alegre. Pedro. Manuela, obrigado pela participação e parabéns pelo belíssimo trabalho realizado em Porto Alegre. Boa noite.